Voltamos com o programa Saber Viver aqui pela TV Petrópolis e hoje a gente vai bater um papo, a gente vai falar um pouquinho sobre vocação com a Grazi Torres, que é algo tão importante na nossa vida e saber identificar, né? Não necessariamente tem a ver com o seu trabalho, às vezes você vai fazer várias coisas diferentes na sua vida, de repente você vai mudar até de área, mas a sua essência, a sua missão, aquilo que você tem um propósito para realizar na tua existência, independente do que você faça, será aquilo ali o mais importante. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre como identificar essa nossa vocação, essa nossa missão, uma vez que a gente vive em um mundo, em um momento, com tantas informações, com tanta avalanche de coisas na nossa cabeça, que a gente fica até um pouquinho confuso. E como é importante a gente refletir sobre isso e compreender qual é o nosso papel, o nosso lugarzinho nesse mundo, né? Isso, Grazi, bom dia. Bom dia, Carol. Isso mesmo. Como é importante, né, a gente identificar qual é a nossa vocação, né? Qual é o nosso chamado, qual é o nosso propósito de vida. Tem pessoas que passam a vida inteira e não conseguem identificar o que de verdade gosta, né? E é muito importante isso, né? A vocação é um chamado, né? É um dom, é um talento que você tem. Né? E quando você consegue colocar isso numa profissão, isso é maravilhoso. Né? Você realmente se completa, você se realiza, você trabalha com vontade, com o coração. A vocação tem a ver com o coração. É quando você se dedica de corpo e alma àquela atividade, àquele momento. E isso, infelizmente, vivemos realmente num mundo de muitas informações, mas, infelizmente, nem todas as pessoas acabam escutando a voz do coração. Né, acabam seguindo alguns padrões, né, já da família, ou trabalha no que tem, é o que tem para hoje, e tudo bem. Né? E tudo bem não. A gente tem que trabalhar, a gente precisa pagar contas, né, precisamos realizar nossos sonhos, mas a gente precisa, em primeiro lugar, saber de verdade o que a gente gosta, né, quais são as nossas habilidades. Né? Então, tem várias coisinhas que eu acho que facilita esse encontro. Né? Tem pessoas que já nascem já sabendo o que querem, né? Assim, vai passando o tempo, já começa a aparecer, né, aquelas habilidades, né? Por exemplo, assim, crianças, né, que é colocadas em colégio de música, às vezes nem é colocado, você vê ali grandes talentos, né? Quer dizer, já começa desde pequenininho, balé, né? Quantas pessoas começam desde pequenininho? Então, tem carreiras que às vezes iniciam na infância. Né? Até mesmo a questão do ator, né, atriz, né, que às vezes começa lá também mirim, mas tem gente não, tem gente que passa a vida inteira se questionando. Né? E quando chega na nossa fase da adolescência, que a gente tem que decidir, meu Deus, e agora? Qual carreira que eu vou seguir, o que eu vou fazer? E dá aquele medo, dá aquele frio na barriga. E já tem amigos que já têm claro, né, exatamente o que eles querem. E tem outros que são mais inseguros, têm muito medo, e agora? O que eu vou fazer? Eu preciso tomar essa decisão para o resto da minha vida? Não, nós somos seres dinâmicos e a gente pode modificar. Né? Conhecimento nunca é demais. Como é importante a gente aprender a cada dia. Né? E o que acontece? É importante você observar isso. Né? Os seus talentos, as suas habilidades. Né? Saber de verdade qual é o teu perfil. Qual é o seu perfil? Né? O que você gosta de fazer? Qual é a matéria que você tem mais facilidade? Você é mais voltado para o cálculos ou mais voltado para a área humanas? Ou é voltado para áreas da saúde? Né? Você é mais introvertido ou mais introvertido? Né? Você gosta de trabalhar, de fazer trabalhos em grupos ou individual? O que de verdade você gosta? É importante você ter em mente isso. Né? Qual é o teu perfil? Né? E outra questão muito importante, quando você identifica, né, os seus talentos, o teu perfil, a tua vocação, né, aquilo do coração, e você consegue identificar isso, é importante o quê? Você conversar com as pessoas, né, conversar com a sua família. Né? Às vezes, né, tem pessoas que trabalham, né, em casa. Conversar, perguntar como é que é o dia a dia. Porque o que acontece, cara? Uma profissão, ela nunca é fechada. Você não vai ali desempenhar apenas um único papel. Né? Tem várias matérias, né? Várias funções que você precisa adquirir, né? Durante o seu dia a dia, mesmo fazendo aquilo que você tanto ama. Né? Então, é importante isso, conversar com as pessoas que trabalham na área, né? Se inspirar em alguém. Né? Porque essa inspiração eu acho linda. Caramba, como eu admiro aquele profissional. Vou conversar, vou saber como é que é o dia a dia, como é que é a vida dessa pessoa, o que ela precisa fazer. Isso é muito importante para o jovem. Né? Estou me referindo agora ao adolescente. Outra coisa muito importante é ver as circunstâncias do nosso trabalho, né? O mercado de trabalho.
né? O que é acessível hoje, né, que eu possa realmente juntar, unir o meu talento, a minha vocação no mercado de trabalho, numa profissão? Né? Como é que é esse mercado? Como é que eu sou? Eu tenho perfil para isso? Mentalmente, fisicamente, intelectualmente, para poder fazer aquilo ali? Porque tem muitas pessoas que têm muito aquele desejo, né? Ah, eu quero ser médico, né? Estou dando exemplo. Só que não suporta ver sangue. Então, assim, fica um pouquinho inviável. Então, não adianta apenas ter o desejo. Você tem que conhecer cada profissão um pouquinho a fundo para você saber se você tem esse perfil, se enquadra com você. Você pode ter o desejo, mas você tem que ter o quê? A capacidade intelectual, mental, física, até financeira, para poder adquirir, né, e poder colocar aquela função ali em prática. Isso é muito importante. A gente não pode esquecer do autoconhecimento, né? Quando a gente não se conhece, quando a gente não sabe quem nós somos, o que queremos para a nossa vida, fica inviável a gente realmente escolher qualquer coisa, né? A gente vai o quê? Vai seguindo a manada. Se eles vão para cá, eu vou para cá. Eu não quero perder meus amigos, né? Tem aqueles inseguros, né, no colégio. Todos vão estudar em tal lugar, eu também tenho que ir. Não. É importante parar, analisar, se conhecer. É claro que a gente sabe que o autoconhecimento ele vem com o tempo. Não é algo, né? Ah, na adolescente eu sou uma pessoa que já me conheço por completo. Não. É um processo diário, né? De você se conhecer, de você saber as suas limitações, as suas fraquezas, as suas habilidades e potencializar essas habilidades, que é muito importante. Até porque, Carol, quando você desenvolve uma habilidade, você pode fazer tudo, basta você querer, né? É muito importante também essa questão, assim, com a pandemia não está tendo, mas antigamente tinha muitas aquelas feiras de profissões. Você lembra disso? Né? Tinha aquelas feiras, né, que apresentavam, que você podia conversar com os profissionais, mas hoje em dia tem internet, né? Tem profissionais viáveis que podem te passar. O mais importante, buscar uma ajuda profissional, uma orientação vocacional, fazer um teste. Para quê? Para te dar clareza, para você saber o que você quer. Né? Isso eu acho que é muito importante quando você tem isso. Saber o salário, né, que também não dá para a gente viver só de sonhos. Né? A gente, através do nosso trabalho, que a gente começa a conquistar os nossos sonhos. E, às vezes, a gente precisa escolher uma profissão para poder se sustentar. Mas isso não impede de você realizar, né, e fazer aquilo que tem no seu coração, que é a sua vocação. Pode ser um hobby, você pode fazer na hora do seu lazer, né, se reinventar. Né? Acho que a gente está nesse momento mesmo de reflexão. Né? Quantos adultos estão realmente quebrando padrões, né, estão mudando a história de vida nessa pandemia e estão falando, não, eu gosto disso, eu vou estudar isso, eu vou buscar isso. Nunca é tarde. Sabe, acho que sempre a gente pode realizar os nossos sonhos, a gente pode ouvir a voz do nosso coração e correr atrás do que a gente acredita, da nossa vocação, que é algo tão pleno, tão bonito. Às vezes você precisa se organizar, né? Vários profissionais adultos às vezes não conseguem, né, se identificar ou saber o que gostava quando era criança e acaba às vezes trabalhando em duas áreas ou de repente trabalhando numa área para poder se sustentar e ter a outra como um hobby, né, que também, né, você batalhando, você estudando, você estando perto de pessoas que têm a mesmo pensamento que você também pode voar longe. Basta você querer. Então, eu acho que essas coisas são muito importantes. Sem dúvida. A Grazi tocou aqui num ponto bem legal, que seria o teste vocacional. Às vezes a pessoa, até mesmo um adulto, né? A gente sabe que o jovem tem aquela idade crucial da escolha, onde ele é, de certa forma, pressionado, não exatamente pelos pais, mas pelo meio que eles vivem, né? Pelos colegas, pela própria escola. A escola já começa a falar muito sobre isso, sobre vocação, sobre essa vida de adulto, digamos assim, que eles vão começar a ingressar. Mas também tem as situações de uma pessoa que esteja aí com 30, com 40, com 50 anos, que entrou num processo, como a Grazi também colocou a questão da pandemia, né? Às vezes a pessoa olha para o interior e pensa assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Será que é esse o meu objetivo de vida? Será que é isso que eu realmente quero fazer? Será que isso vai de encontro ao que me faz feliz? Então, a questão do teste vocacional, queria até que a Grazi falasse um pouquinho mais,
eu acho que é mega importante para você identificar os seus talentos. Às vezes a gente olha uma determinada coisa, acha aquilo maravilhoso, e aí você tenta fazer aquilo e não é a sua habilidade, mas existem coisas que você faria ou que, de repente, você já até faz e não se dá conta do quanto você faz aquilo bem feito, né? E, às vezes, para você é tão natural que você não consegue nem enxergar isso como uma missão, como um trabalho, porque já é uma coisa natural da tua essência, né? Então, de repente, um teste vocacional ajuda a pessoa a entender um pouco mais, né? Porque, na verdade, seria o autoconhecimento o ideal, mas o autoconhecimento, como é uma coisa tão constante, que a gente vai, ao longo da nossa vida, se redesenhando, se redefinindo, né? E se reinventando, e acredito que um teste vocacional ajude a pessoa a identificar esses talentos, correto ou não, Grazi? Super correto, é isso mesmo. O teste vocacional ali são várias provas, né, que a pessoa faz, vamos colocar como prova, que ali vai testar todas as habilidades, em todas as áreas. Área de cálculo, área geométricas, né, que é diferente o cálculo para geometria, né, que tem um pouco a ver com a própria arquitetura, a parte da comunicação, a parte da ciência. Todas aquelas matérias da faculdade, vamos colocar assim, não é prova específica ali de matéria, mas são várias perguntas para poder o quê? Perceber qual a área que você tem a maior habilidade. Né? E isso te dá muita clareza, porque cada uma dessa área vai dizer um pouco sobre o que significa, qual profissão você poderia escolher, entendeu? É aquilo, as áreas elas vão uma complementando a outra. Né? Não tem uma coisa muito, é só isso, não. Se você trabalha numa empresa com cálculo, você tem que saber se interagir com outra pessoa. Né? Existe uma série de fatores que contribuem. Então, assim, o teste vocacional, assim, eu super indico, eu acho muito importante fazer. Hoje em dia, né, como está nessa pandemia, acho que tem profissionais que trabalham com isso, mas tem na internet alguns testes que são muito bacanas. Seria até importante, assim, para poder testar, alguma pessoa que já tem uma área muito bem definida, fazer para ver se vai dar certo e você faz. Que eu acho que isso traz clareza, faz você pensar, poxa, caramba, muito legal. Porque o que acontece? Às vezes tem pessoas que adoram cálculo, mas não gostaria de trabalhar com isso, gostaria de trabalhar com vendas. Né? Então, assim, apesar de uma coisa estar dentro da outra. Então, é muito importante ter essa clareza. Já que é muito difícil, né? Na adolescência, você ter esse total autoconhecimento, por mais que você converse, por mais que você faça terapia, é muito difícil, né? A gente fica o tempo todo na nossa vida, a gente tem essa oportunidade de nos conhecer melhor, né? Porque a gente vai mudando a cada dia, né? A nossa essência, não. Quem nós somos a fundo fica para sempre com a gente. Mas a gente sempre tem possibilidade de desenvolver várias habilidades e modificando, né? Aprendendo a lidar com os conflitos, com os medos, com as inseguranças. Então, eu acho muito viável. Eu super indico. Tem que fazer realmente um teste vocacional, conversar com um psicólogo ou conversar com o próprio orientador, para ele poder dar essa clareza. Porque, às vezes, as pessoas têm conflito em duas áreas muito, muito distintas. E aí, o teste ele serve justamente para isso. Né? Você pode ter habilidade numa área, mas você se identificar com outra. E aí tem como, né, você desenvolver melhor, né, potencializar essa habilidade para você poder ter êxito no seu trabalho. Né? Porque é muito importante isso. Todas as profissões são maravilhosas, desde que você faça com a sua alma, com o seu coração, que você se dedique. Né? Como é importante ter essa dedicação. E se você puder realmente encontrar essa tua vocação e trabalhar, né, e ganhar por isso, é maravilhoso até, né? Porque aí você consegue se manter, realizar os seus sonhos e cuidar da sua vida, né? E ser feliz. Né, e não adoecer tanto. Né? Por que o nosso mercado de trabalho, né, tantas pessoas estão sendo afastadas, né, do trabalho? Por estresse, por ansiedade, por depressão. Porque as pessoas não estão sabendo relacionar umas com as outras. Porque as pessoas estão trabalhando, estão vendo apenas o quê? O valor, o salário final. Não está vendo se você tem aquela vocação. Né? E aí o que acontece? Você adoece, porque trabalhar naquilo que você não se identifica, com pessoas que você não gosta, que não sabe, né, se comportar. Né? Existe líder, existe chefe, existe colaboradores, mas tudo é a forma de você falar, de você se dedicar.
né? Então, acho que é muito importante. Acho que a pandemia serviu para a gente fazer uma autorreflexão, principalmente os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, conversem, busquem ajuda. Para quê? Para escolher uma área bacana, né? E as pessoas que estão trabalhando também, né? Fazerem uma autorreflexão do próprio comportamento, de como eu me trato no trabalho, de como eu trato as outras pessoas, porque o mundo precisa melhorar. A gente precisa de mais cuidado, de mais amor, de mais autoconhecimento. E quando a gente encontra isso onde a gente trabalha, a nossa vida fica muito melhor. A gente pode não estar na nossa vocação, mas a gente trabalha com mais vontade, com mais carinho, e o trabalho fica perfeito. Não precisa humilhar, não precisa maltratar as pessoas, né? Infelizmente, é isso que a gente está vendo, né? Em muitos lugares, você é apenas um número e não um ser humano. E é importante a gente começar a tratar o outro com mais carinho, com mais empatia, com mais solidariedade. Sim, perfeito, Grazi. É isso, gente. Recado dado. Espero que você que está em casa tenha gostado, tenha curtido, né? A gente sempre prepara esse programa com muito carinho para todo mundo que acompanha aí de casa. Um beijo grande para a Dani, que é a nossa produtora. E queria agradecer a Grazi também, que está aqui toda semana com a gente. A Grazi sempre acerta o tempo, né? Já há anos, né, Grazi? A Grazi é melhor nisso do que eu. Muito obrigada, Carol. Um prazer enorme estar aqui. E antes de esquecer, né? Cuidar dos pais. Né? Não tenta mostrar para o seu filho que ele tem que seguir a sua carreira, porque você já tem uma vida toda montada. Deixe ele escolher o que ele deseja. E esteja do lado dele para apoiar nas escolhas dele, dando certo ou dando errado. Essa também é a função do pai. Te dar afeto, amor, carinho, parceria, mas estar ali junto, né? Para dar limite e o principal, para apoiar nesse momento tão difícil. Então, muitos pais querem que os filhos sigam os passos porque já tem toda uma carreira. Mas é importante o seu filho ser feliz. Então, deixe ele escolher o que ele deseja. Carol, um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada. Graças a Deus eu escolhi realmente eu sigo, né, há 20 anos aí a minha missão, meu propósito de vida, a minha vocação, né? Agradeço muito a Deus por isso, por ter me despertado tão cedo para que eu possa realmente transformar a vida das pessoas, que é esse minha missão, meu intuito. Muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez, por estar aqui. Grazi. Tá bom? A gente que agradece. E é isso. Quero agradecer também o seu carinho, a sua audiência, te desejar um excelente dia. Tem reprise desse programa na sexta-feira e no sabadão. E, se Deus quiser, na segunda estaremos de volta, tá bom? Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.